Assista agora, Minha Cidade. Olá, gente, um abraço especial a você que está em casa aí acompanhando o nosso programa. Olha, hoje nós vamos falar de transporte, né? O transporte de Presidente Prudente. Nós estamos vivendo já meses que antecede aí a licitação para o transporte coletivo da cidade, e é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje com o gerente de tráfego das duas empresas, né? O Zé Ricardo de Góes, que está conosco aqui, e no decorrer do programa nós vamos conhecer um pouquinho mais do que é o transporte em Presidente Prudente. Eu volto já. Voltamos em instantes com Minha Cidade. Estamos de volta com Minha Cidade. Olá, gente, como eu disse na abertura do nosso programa, né, nós vamos falar de transporte coletivo. E você sabe, transporte coletivo em qualquer cidade é muito importante. Eu me lembro que a cidade de Pirapozinho, a nossa vizinha cidade aqui, já está pleiteando o sistema de transporte também para a cidade. A cidade vai crescendo, vai havendo a necessidade de ter um transporte coletivo. Eu vejo isso nas cidades como Presidente Venceslau, aqui próximo a Presidente Prudente, né? A própria cidade de Presidente Pitácio também se equipando para isso. E Presidente Prudente é a capital da Alta Sorocabana, cidade que recebe muita gente de fora, e também quem mora nos bairros precisa trabalhar no centro. E conforme a cidade vai crescendo, né, vai crescendo também a distância dos bairros com relação ao centro da cidade, onde tem hoje o nosso mercado de trabalho, né, gente? A gente sabe que o trabalho de Presidente Prudente, ele é praticamente hoje oferecido na questão da mão de obra e serviço. A gente não tem grandes indústrias, essa coisa na cidade também aqui próxima a Prudente. Então vivemos do quê? Da mão de obra e da prestação de serviço. Para isso nós precisamos se deslocar dos nossos bairros até o centro para trabalhar. E tem muita gente que não tem os carros. Sem contar agora os conjuntos habitacionais que serão entregues pelo prefeito de Presidente Prudente. Logo, nós vamos ter o João Domingos, no próximo dia 15 o residencial Tapajós aqui no Conjunto Brasil Novo, e vários outros que virão pela frente. Por isso nós convidamos José Ricardo Góes, que é o gerente hoje de transporte dessas empresas, o gerente de tráfego, perdão, das empresas. José, é importante a gente dizer o seguinte: primeiro, a gente fala tanto de transporte coletivo. O que é o transporte coletivo na cidade de Prudente hoje? Exatamente, o transporte coletivo é um trabalho essencial, é uma atividade essencial. A população precisa se locomover para o trabalho, para a sua residência, para o estudo, a lazer, enfim, ela precisa do transporte. E o transporte, ele é um direito do cidadão. Então, cabe ao município o gerenciamento dessa questão do transporte coletivo, para que o cidadão possa atingir os seus objetivos, o seu local, os seus acessos, o mais rápido possível. Então, para que o cidadão exerça o direito de ir e vir, ele poderá fazer a pé, com veículo próprio ou com transporte público. É essa área que nós estamos atuando já há algum tempo. E o transporte de Presidente Prudente, como não poderia deixar de ser, é um transporte que está aí para servir a população do município. Ô Zé Ricardo, por falar em transporte público, é uma questão essencial que tem a obrigação do município, né? Exatamente, o município que gerencia e administra o transporte público. O município, ele mesmo manter a frota e operacionalizar a frota, como pode fazer através de licitação, a concessão para empresas particulares. E os municípios do país, no modo geral, todas as regiões, todas as cidades, os municípios terceirizam através de licitação pública para empresas privadas exercerem esse trabalho de transporte dos passageiros. É como se fosse, para a gente dar um exemplo assim, o serviço de água, serviço de energia, de coleta de esgoto. Quer dizer, algo que o município tem a obrigação de colocar. Quando não pode tocar, acaba terceirizando para outras empresas, né? O mais comum hoje é a terceirização. Existe terceirização, inclusive, das rodovias hoje, né? Sim. Por quê? Porque a iniciativa privada, ela tem muito mais condições de gerenciar e cobrar um resultado do que o próprio o poder público. Nós sabemos que tem outras prioridades. E dentro do município é a mesma forma. Então, água, esgoto, transporte, enfim, a terceirização é importante e até acho essencial para a boa prestação de serviço. Tá certo. Zé Ricardo, como é que funciona hoje o nosso sistema de transporte? A gente sabe que tem aí, eu não entendo muito, mas se diz assim,
aspiral, é uma situação que vai de bairro a bairro? Como é que funciona? Qual é o nosso sistema hoje? Olha, o transporte público, ele existe, ele tem, algumas cidades, tem características próprias. O Presidente Prudente, para você ter uma ideia, ele trabalha no sistema diametral, ou seja, um ônibus sai de um determinado ponto num bairro, cruza toda a cidade e continua até um bairro no outro lado da cidade. Então é um diâmetro, como se a gente pegasse uma roda de bicicleta, por exemplo, de ponta a ponta é o diâmetro da roda. Então o ônibus faz todo esse trabalho. Outras cidades, eles optam pelo transporte radial. É radial, isso. É o raio da bicicleta, vai até o meio, bate e volta. Nessa condição, tem que funcionar muito bem o sistema de integração. Tá? O sistema radial, ele precisa ter aquele terminal interessante de integração. Não necessariamente um terminal central, mas a integração tem que estar funcionando. Prudente, pouquíssimas linhas, ela tem essa característica radial, bairro-centro, a grande maioria diametral. Tá? Já tem um sistema de integração em Prudente, tá? Que funciona, aberto, tá? Nós vamos estar falando isso mais adiante, um sistema de integração em Prudente, mas ainda as linhas continuam diametrais. Então é uma opção que vem desde o início, de quando o transporte coletivo começou em Prudente, vem operando dessa forma, e até então, até hoje, não se pensou numa outra forma mais prática para atender os nossos passageiros. Agora, se fala muito nesse sistema, hoje o nosso sistema, quando a cidade é pequena, quer dizer, o Prudente, ela foi projetada nesse sistema porque a cidade ainda era pequena, mas a cidade tem crescido muito, né, Zé? A cidade cresceu demais, ela continua em franco desenvolvimento, os grandes bairros estão surgindo recentemente, a cada dia. Você citou alguns aí, né? O Tapajós, João Domingos, tem o Bela Vista, e tem vários outros, além de loteamentos, na outro extremo da cidade, no Novo Prudentino, atrás do Ana Jacinta, enfim, a cidade está se expandindo. Então chega um momento em que é necessário rever toda essa condição, essa estrutura do transporte. Senão a linha fica muito comprida, muito extensa, né? Muito extensa, pouquíssimos usuários, menos de 1%, pega o ônibus num determinado bairro, corta toda a cidade para ir em outro bairro, 99% eles tomam ônibus no seu bairro e vão até o centro ou até alguma localidade mais próxima ao centro para trabalhar ou para estudar até. Aqueles que cortam toda a cidade é a minoria. Então esse trabalho, esse estudo que torna-se necessário no momento na cidade. Até porque se for permanecer nesse sistema, acaba ficando muito caro. Gente, nós vamos a um pequeno intervalo, aí na sequência a gente vai falar justamente dessa questão de custo. Porque eu imagino que a gente tem uma frota, nós vamos falar o número desses ônibus na cidade hoje, mas o quanto custa para operacionalizar tudo isso dentro de um sistema que muitas vezes está um pouco ultrapassado. Nós vamos a um pequeno intervalo e a gente volta já para continuar falando de trânsito e principalmente do nosso transporte aqui no nosso programa hoje. Eu volto já. Voltamos em instantes com Minha Cidade. Estamos de volta com Minha Cidade. Gente, hoje nós estamos falando do assunto importante, um assunto que atinge toda a nossa população. A gente sabe que tem muita gente que tem o seu carro, muita gente não conhece hoje que é um sistema de transporte, porque utiliza o carro, o veículo próprio, né, muitas vezes para ir e vir. Agora, você que vive o dia a dia, a população mais carente é quem mais necessita do transporte coletivo. Ô Zé Ricardo, a gente fechou o programa no primeiro bloco falando da questão hoje, né, da extensão das linhas. E o custo disso acaba também mudando. Quer dizer, nós estamos trabalhando ainda num sistema mais, podemos dizer assim, antigo, quando a cidade é pequena. Hoje a cidade cresceu muito e exatamente nesta semana está acontecendo um estudo importante na cidade, que é para mudar a característica. O que vem por aí, o que está sendo constatado nesse estudo? Olha, nós temos participado na vida de Presidente Prudente, na questão principalmente do transporte público. Nós temos que observar o seguinte, Prudente, há 30 anos atrás, quando começou o transporte coletivo, em 1965, portanto há muito mais de 30 anos, quando começou a se implantar aqui a empresa Brasília, enfim, que já existia algumas empresas antes, ela se resumia ali a Máquina Esteja até o Jardim Paulista, até aqui a Lotus, enfim, a cidade tinha um centro muito menor. Aquele tempo compensava, era viável um ônibus, só fazia toda a linha.
Com a expansão demográfica de Presidente Prudente, a expansão do município, tem que ser revista toda essa estrutura. Por quê? O que acontece? Nunca foi feito em Presidente Prudente nenhum estudo técnico que pudesse ser, a prefeitura tivesse na mão esse documento, que pudesse rever as linhas. Todas as alterações, todas as ampliações de linha, as extensões de linha foram feitas atendendo pedidos e necessidades emergenciais. Não foi feito nenhum estudo em que pudesse ter um impacto na própria linha. Então a cidade foi crescendo e as empresas foram atendendo de acordo com a necessidade, como é até hoje. Chegou um momento que esse sistema ele já saturou. Na verdade, o que precisa é que haja um estudo profundo do atual sistema viário, o número de veículos que cresceram na cidade, as vias nossas tornaram pequena com o número de carros que o município já tem, então os ônibus acabou tomando um espaço e ele não consegue competir com um carro pequeno para chegar até o ponto de interesse do usuário. Então é necessário realmente um estudo. É como se a gente tivesse uma casa pequena, uma edícula, e fosse aumentando o cômodo, e fosse puxando energia, puxando a rede de água. Chegava num momento que ela ia ter problema sério. Acontecer a mesma coisa com o transporte. Então esse estudo que está sendo feito por uma empresa que venceu a licitação, ele vem de encontro com essa necessidade. Esse estudo começou essa semana, primeiramente com o trabalho de pesquisadores, pesquisando exatamente dentro dos ônibus a necessidade dos usuários, o ponto de partida ao ponto de chegada do usuário, o tempo que ele permanece dentro do ônibus, o tempo que ele fica esperando, enfim, todo um trabalho que a gente já tem conhecimento, mas não tem esse estudo em mãos, e essa empresa está fazendo. Partindo desse trabalho, é muito provável que outras sugestões serão apresentadas para o poder público, para a prefeitura, para que ela possa, então, aí, traçar um plano, uma meta de modernização do transporte. Em cima dessa meta é que vem todo um edital de licitação e fim de contrato com as empresas. Precisa ser mudado sim. Eu particularmente até acredito que essa questão das linhas radiais, diametrais, elas passam a ser obsoletas, porque Prudente já tem um sistema de integração. É isso que eu queria perguntar para vocês, Ricardo. Eu até hoje não consegui entender assim plenamente a questão da integração nossa. Ela é utilizada, as pessoas descem de um ônibus e entram no outro, se faz essa integração. Como é que faz? Está acontecendo isso ou ainda não? Olha, existe a integração, né? Cerca de 8% dos usuários transportados nos ônibus vem de integração. A integração é aquela que você, com o cartão, seja o cartão que for, pode ser o Vale Transporte ou o cartão comum, ele passando no validador, depois dessa passada dele no validador do primeiro ônibus, ele tem 1h30 para usar com a mesma tarifa para qualquer sentido, tá? Então é uma integração, aqui em Prudente ela funciona de maneira aberta. Ele só cobra uma vez só durante uma hora. Durante 1h30 ele cobra uma vez só. Então, o Prudente tem uma grande vantagem. Essa integração é feita em qualquer sentido. Só não funciona dentro do mesmo carro, mas em qualquer outro carro ele funciona. Então, o usuário pode tanto ir como voltar. Isso é automático, Zé? É automático, desde que tenha o cartão. Só tem direito a quem usa o cartão. Quem paga no dinheiro não consegue integrá-lo. Tá, e geralmente quem tem o cartão, quem pega da empresa, a empresa abastece certinho, aquilo já vem. O estudante também já vem automático ou não? Já tem também lá a possibilidade da integração. Tá? Inclusive os Vale Transporte, todos eles automáticos. Ele bateu, usou dentro de 1h30, ele não está cobrando, dá lá a integração e ele pode usar. Legal. Essa é uma grande vantagem do cartão. Por isso que a gente apregoa sempre a vantagem do usuário, mesmo que não tenha o cartão do Vale Transporte, se ele puder adquirir um cartão de passe comum, porque ele vai pagar menos. Já paga menos quando ele compra o cartão, com 50 créditos ele paga 2,40 no caso, né, e não 2,50, e ainda tem o direito da integração. Então a integração já funciona, e se já funciona, o ideal seria que as linhas passassem a ser radiais, para que o ônibus possa voltar mais rapidamente para o bairro, para atender o horário de pico até o centro. É lógico que esse estudo vai ser feito pela empresa que deverá apresentar a sugestão. E essa empresa é uma empresa do estado do Paraná, que está aqui do Rio Grande do Sul, melhor dizendo, né?
É uma empresa que participaram outras empresas da licitação, na companhia. Houve uma licitação por parte da prefeitura para que a empresa pudesse apresentar esse projeto, né? Apresentaram-se algumas empresas interessadas e essa que ganhou foi a que apresentou a melhor proposta. Me parece até que é uma empresa que já tem conhecimento, já prestou esse tipo de serviço em outras localidades, em outros municípios e está funcionando perfeitamente. E nós esperamos que ela realmente venha apresentar propostas que possam ajudar o transporte do nosso município. Bem, gente, para você ver que não é fácil, né? O transporte coletivo, ele tem lá também todas as suas situações aí que de repente a gente não conhece, não sabe como é cuidar ou gerenciar o transporte coletivo numa cidade. A gente vai mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho eu volto para falar e aí sim encerrar o nosso programa falando mais do transporte coletivo da nossa cidade. Eu volto lá. Voltamos em instantes com Minha Cidade. Estamos de volta com Minha Cidade. Bem, gente, para você ver que o transporte coletivo, não só aqui de Presidente Prudente, mas todas as cidades, a gente vê sempre inovações, né? A gente pode pegar um exemplo de São Paulo. São Paulo vem trabalhando, por mais que tenta fazer as coisas, mudar as coisas, a cidade vem crescendo demais, aí vem metrô, aí vem depois aqueles buracos enormes com trem, quer dizer, tem que mudar, você não pode parar no tempo. Transporte coletivo em Prudente também é dessa forma. O Zé Ricardo, nós estamos vivenciando aí também a expectativa de uma licitação, por isso que está acontecendo toda essa situação. Quer dizer, precisa ter na mão um diagnóstico, um raio-x do que realmente acontece, até por questões de custo, né, para essa licitação. Sem nem dúvida, é indispensável isso aí para qualquer município. Eu, por exemplo, respondo pelas empresas e sei o quanto custa manter um ônibus, uma equipe de motoristas, cobradores de manutenção. Quanto nós temos de ônibus hoje na cidade, Zé? A frota de Presidente Prudente opera com 40 veículos. No horário de pico, todos praticamente saem para... 40 veículos? 140. Ah, 140. 70, desculpa, eu achei. 70 veículos cada empresa. Sim, 140 veículos. 140 veículos. E isso tem assim, toda uma equipe que mantém esses veículos. Nós, por exemplo, as empresas, por exemplo, quando recolhem o veículo à noite, 23h30, 24 horas, desse horário até as 4 da manhã, todos os veículos passam por revisão, manutenção, limpeza e abastecimento, para que no outro dia, 5 horas da manhã, já esteja tudo pronto para sair novamente. Tá, e você disse que tem uma equipe, mas essa equipe ela é composta assim por, vamos colocar entre pessoas que trabalham na parte administrativa e tudo, vamos criar uma equipe para um ônibus. Quantas pessoas aproximadamente? 10, 20, 30 em todos os períodos, Zé? Para cada ônibus? Para cada ônibus, pelo menos 5 pessoas. 5 pessoas trabalhando. 5 pessoas. Então a gente vê pessoas. Tem um número de trabalhadores muito importante. 350 cada empresa. Muito importante. Quase 1.000 trabalhadores, se for contar entre escritório e tudo dentro da mão de obra diretamente prestando serviço, perto de 800. Agora, se você for colocar os trabalhos indiretos, que sejam fornecedores, então passariam de 1.000, né? Agora, esse pessoal trabalha, inclusive em turnos ininterruptos, porque da meia-noite às 4 da manhã tem a equipe que faz a manutenção. E aí nós temos também nas empresas psicólogos, instrutores de trânsito, mecânicos, funileiros, pintores, eletricistas, zeladores, porteiros, sem contar, evidentemente, o motorista, o cobrador, aqueles que trabalham diretamente com a população. E você citou o psicólogo, aí de repente nosso telespectador está em casa perguntando, mas por quê? Mexe com gente, né, Zé Ricardo? Trabalha diretamente com pessoas, né, com seres humanos. O trabalho do motorista é altamente desgastante. Além da responsabilidade que nós cobramos sempre, com frequência, a responsabilidade do motorista, o que eu faço sempre para os motoristas é o seguinte: você, quando está no volante de um transporte coletivo, você não representa só a empresa, você representa o município. Se qualquer cidadão de outro município vier a Prudente e tomar um transporte público e for bem tratado, ele vai sair com uma boa imagem da cidade. Se não, começa por aí. Então, não representa, então a responsabilidade é muito grande. Então, precisa ter acompanhamento médico, psicólogos, tem que ter instrutor sempre ao lado, porque além do que tem todos esses problemas de trânsito que ele enfrenta, os veículos pequenos, as motos, mototáxis, enfim, tudo aquele, o fluxo de veículos, concorrência de veículos no espaço, e ele por ser um carro grande, toma um espaço maior, precisa ter um espaço para estacionar, para desembarcar, embarcar, e nem sempre está disponível, enfim, é um trabalho altamente estressante. Então nós sabemos que isso desgasta o motorista e nós precisamos dar uma atenção especial para ele. Por isso tem todo esse pessoal aí que trabalha junto por trás da sua profissão.
Bem, quando fala de licitação, a gente sabe que isso é uma responsabilidade do município, né? O município quem detém aí esse poder e a obrigação de fazer isso. Mas há uma preocupação geral, quer dizer, há uma certa, assim, não digo uma insegurança, mas fica uma incerteza para o trabalhador, para o próprio empresário, quer dizer, é um momento um pouco difícil para as empresas, né? As empresas estão estabelecidas em Prudente, têm seus investimentos, garagem, tem toda uma equipe de trabalho. Isso aí, evidentemente, quando chega numa situação dessa, acaba gerando uma certa preocupação. Por mais segurança que tenha o motorista, que sabe que vai ser sempre ele o mais importante, seja da empresa A ou B, ele acaba gerando toda uma insegurança, porque ele já tem a equipe, tem as amizades. Ele conhece o sistema da empresa, né, Zé? As duas empresas, TCPP e Prudente Express, elas estão prontas para qualquer tipo de licitação. São empresas que estão no mercado e, evidentemente, assim que for definida uma licitação, nós vamos estar participando. Então, os nossos profissionais podem ficar certos que nós vamos estar exatamente preocupados com eles também. Agora, acredito que nós temos muito a melhorar. As empresas de Prudente têm muita coisa para fazer ainda para melhorar. Por isso que eu digo que esse trabalho dessa empresa do Rio Grande do Sul, ela poderá nos trazer muito benefício, porque aí sim, como uma pessoa de fora, uma empresa de fora, mostra o que é necessário para a prefeitura, que aí através dessas exigências as empresas vão se ajustar também, porque a gente tem que melhorar cada dia. Nós temos que melhorar a frota, o atendimento, enfim, tudo para que a cidade e o município ganhem. Nós estamos acompanhando de perto todo esse processo. Eu tenho certeza que a prefeitura fez o certo que devia ser feito, fez o legal, contratando essa empresa via licitação para apresentar um diagnóstico que até então nunca houve Presidente Prudente. E a partir daí, eu tenho certeza que a tendência é o município ganhar muito e a qualidade de transporte também melhorar. Com certeza. Zé Ricardo, eu quero já agradecer a sua participação aqui. Eu sempre procuro falar aqui no nosso programa, gente, temas voltados para a nossa cidade. Afinal de contas, é você que paga o imposto, é você que precisa estar sempre bem atendido. Por isso que a gente procura entender um pouquinho daquilo que acontece na nossa cidade. Então, muito obrigado pela sua presença, viu, Ricardo? Te vir aqui falar um pouquinho do transporte de Presidente Prudente. Olha, eu que tenho a agradecer essa oportunidade. É muito importante poder estar me expressando junto à população sobre o problema do transporte. Sei muito bem que a população depende do transporte, confia em nosso trabalho, e por isso que eu sempre me coloco à disposição, até aquelas pessoas que ligam reclamando ou dando sugestões, a gente está sempre pronto e entra em contato conosco, porque a nossa meta aqui é melhorar sim o nosso transporte em Presidente Prudente. Tá certo, gente. Assim a gente finaliza o nosso programa hoje. Eu quero agradecer o carinho com que você acompanha esse nosso programa. É um programa feito com bastante carinho, com bastante amor. É simples, mas é nessa simplicidade que a gente passa essa mensagem importante e verdadeira da cidade de Presidente Prudente. Então, muito obrigado pelo carinho. A gente volta semana que vem com um outro tema, com um outro assunto importante da nossa cidade no programa Minha Cidade. Um grande abraço a você e até a próxima semana. Eu sempre sei que Deus quer a gente presente aqui, eu estarei de volta. Um grande abraço e até lá.